Olá, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Muito feliz por mais um encontro, por estarmos aqui. Nesse processo de investigação da vida, a partir da investigação do eu. O autoconhecimento é, segundo todas as correntes, a filosofia, a psicologia, diversas religiões, o cristianismo, inclusive, é o grande caminho. A grande pergunta é: quem sou eu? E é claro que, assim como um ator, mesmo tendo passado por diversos personagens, ao mesmo tempo não é nenhum e é todos, porque ele não é as roupas, as máscaras, as maquiagens, nem mesmo os enredos das diversas peças que ele atuou, e ao mesmo tempo ele é o resultado de todas essas peças, é o resultado em transcendência de todas essas peças, porque o verdadeiro eu não é o ego. O ego é a consequência das culpas, medos, preconceitos, sonhos, expectativas, ansiedades que o ser vai acumulando ao longo das muitas vidas. Mas o verdadeiro eu transcende o ego, como na psicanálise é a proposta de Carl Gustav Jung em superação a Freud. O que supera o ego é o self. Assim como no budismo, o que supera o eu menor, que é a máscara, é o eu maior, a essência, como também denominou a filosofia entre aparência e essência. No cristianismo, Paulo de Tarso explicou como o homem novo, que precisa nascer do homem velho. Para responder a pergunta clássica, então, quem sou eu? Para além das vestes momentâneas, precisamos lembrar da orientação dos espíritos, que fala algo como: o princípio espiritual dorme no mineral, acorda no vegetal, sonha no animal, ganha consciência no hominal e ganha profundidade no angélico. Nós temos uma evolução, nós verdadeiramente estamos para além de todos esses reinos, nós somos a essência, o verdadeiro ator por trás de todos os personagens. E essa essência, esse eu maior, esse homem novo, que é ao mesmo tempo tudo, porque de tudo leva proveito, mas que transcende a tudo, esses somos nós. E para transcender a nossa herança mais imediata, que é a herança do reino animal,
Nós, reino hominal, temos como herança mais recente a herança do reino animal. Nós precisamos saber, como a ciência reconhece, que a força que dirige o animal é o instinto de conservação, e a força essencial do instinto de conservação é o medo. E esse instinto de conservação está muito presente no homem primitivo que nós somos. Mas para avançar rumo ao homem evoluído que nós seremos, para avançarmos do homem da dor, das expiações e provas, para um homem de regeneração, que é o homem de boa vontade, nós precisamos transcender o medo. Mas o medo não é necessário? Claro que sim. Um ser humano isento completamente de medo não consegue atravessar uma rua, não consegue tomar nenhuma decisão. O medo é essencial para o homem saudável, e somente o homem louco ou muito imaturo, como uma criança, não tem medo de nada, e são um perigo enorme para si mesmo e para aqueles que estão à sua volta. A questão que nós estamos falando, esse medo que precisa ser transcendido, não é o medo puramente animal, é o que o ser humano faz do medo animal. Porque o medo animal é objetivo e o ser humano subjetiva esse medo. É o medo do vai que, o medo do que pode acontecer, e não o medo real. O medo que se subjetiva, ele se transforma numa algema, numa prisão, muitas vezes adquirindo os contornos do pânico, dentro do qual a pessoa não consegue sair para comprar pão, não consegue funcionar socialmente, porque em tudo e por tudo e em todos e por todos imagina uma ameaça, imagina um risco de vida. Esse medo é o medo humano que precisa ser superado. Como superá-lo? O ser humano vem criando receitas de superação do medo, sob o nome básico da coragem. É o herói. O herói, para vencer o medo, parecendo inclusive para grande parte da humanidade que herói é aquele que não tem medo, mas assim parece por causa da couraça, por causa da máscara de coragem que ele veste. É claro que os filmes, a literatura dos heróis, quando apresentam esses heróis sem medo, estão se retendo na superfície, estão se retendo na máscara. E nós também. Quando acreditamos no herói, quando tentamos viver como heróis, ignorando o nosso medo, nós apenas nos iludimos. Apenas vivemos negando a nós mesmos. A superação do medo que nos abre a elevação espiritual se dá a partir da construção da fé, não da coragem, que é uma temeridade. É muito interessante, a própria palavra diz que a coragem é medo, a coragem é uma temeridade.
a coragem de esportes radicais, de piloto de Fórmula 1, a coragem de entrar num ringue de boxe. São temeridades, portanto, são medo também. A única forma de superar o medo é pela construção da fé. Eu falo construção da fé porque uma das crenças que se tem sobre a fé é que a fé é um dom. Eu sou uma pessoa de fé, ao contrário de outras pessoas que não o são. Mentira! Quando os espíritos trouxeram para Allan Kardec, em resposta a 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos, a construção da fé raciocinada através de leis, do estudo, da explicitação, do detalhamento de leis através das quais Deus age em nossas vidas, demonstrando a perfeita justiça, a perfeita bondade, a absoluta onipotência de Deus. Espelha, o Livro dos Espíritos espelha essa construção, essa aquisição, esse conhecimento, essa conscientização da ação de Deus no universo, nas coletividades e em nós mesmos. Entender que não há injustiça, que não existe o mal, que não há propriamente do que nos defender, é a grande ferramenta de superação do medo. Esse mecanismo é absolutamente transformador de nossas vidas. Conhecer, eu não sei se para vocês paralisou, a imagem para mim é que paralisou. Surge um barulho, acho que é a minha câmera que está gerando isso. E eu mexi aqui. Vejam para mim, deem um retorno se vocês estão me ouvindo bem, por favor.
Vamos lá. Então falávamos do medo, só um momentinho. Continuando nossa reflexão sobre o medo, nós, através do conhecimento das leis da vida, das leis que regem a ação de Deus, percebemos nada a ver do que nos defender, que não existe o mal, que nada realmente nos ameaça, já que a lei que expressa Deus, a lei, a Constituição, a lei que constitui o nosso Deus é a lei de amor. E do amor nós nada temos a nos defender. Ah, mas e a dor? E a reação dos nossos atos? Nada disso é realmente mal ou contrário à nossa evolução ou contrário ao nosso bem. Pode ser contrário aos nossos desejos, mas é exatamente o que nós mais necessitamos. Se nós estamos recebendo o que nós mais necessitamos, mesmo que seja contrário aos nossos desejos, caso tivermos maturidade, aceitaremos. Se, por outro lado, estamos recebendo as nossas necessidades, mas contrário aos nossos desejos, e na imaturidade, agindo como crianças mimadas, acharemos tudo uma ameaça, porque os outros não estão aí para nos atender, a vida não está aí para nos obedecer, e então tudo parece uma guerra, parece ameaçador, de tudo devemos ter medo. É essa maturidade que nós podemos angariar da reflexão sistemática, do estudo sistemático nos livros e na vida, das leis através das quais Deus opera em nós. Para dar algumas dicas à literatura espírita, como no livro O Consolador, de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ali fica clara essa lei constitucional, essa Constituição universal, que é a lei do amor sagrada e única, porque Deus é amor, da qual lei do amor sagrada e única, todas as outras leis, digamos assim, são artigos. A lei de ação e reação vem explicar a justiça exata de tudo que acontece, porque tudo que acontece que não tem como causa, tudo que acontece que não é reação a ações infelizes dessa vida, será a reação das ações infelizes em outras vidas. E tudo que nos acontece de dor, que não é reação de ações infelizes nem dessa vida, nem de vidas passadas, são provações, desafios
que a vida nos coloca, com a nossa concordância, na grande maioria das vezes, lá no planejamento reencarnatório, nós concordamos em viver algumas situações como provações, para que esse desafio nos qualifique. Porque o desafio nos avança, nos impulsiona, nos desenvolve. E viver alguns desafios como provações impulsiona a gente para um crescimento, para uma expansão do sentimento, para uma expansão da consciência. Provas e expiações. As expiações, como nós dissemos, são dores que vêm oriundas dessa vida ou de outras. As provas são dores, desafios que encaramos com mais boa vontade, sem o peso das expiações, mas que mesmo assim são dores, nos desafiam para o crescimento rumo ao futuro. Por exemplo, uma criança, um espírito pode renascer com doenças incapacitantes, como a paralisia cerebral, como a síndrome de Down, como as expressões mais severas do autismo. E ele pode estar passando por isso pela má utilização do cérebro que deu em outras vidas. Já nasceu com essa limitação para aprender a revalorizar e redesenvolver a boa vontade de bem utilizar os dons da inteligência. Mas pode também se tratar de um espírito que vem de outros planetas e que na adaptação à Terra vive essas limitações, já que o seu perispírito ainda precisa se adequar às características desse planeta e dessa humanidade. Então, não é expiação frente a erros do passado, mas é um desafio que o qualifica ao futuro. Imaginamos também que um missionário, mais até do que provas, porque os espíritos falaram a Kardec que nós encarnamos por provas, expiações ou por missão. Que um missionário que tenha no seu projeto, no projeto de grandes inventores, grandes mentes que vêm libertar a humanidade, que vêm dar grandes avanços da humanidade frente a certas doenças mentais, acha importante encarnar com a doença limitante, por exemplo, como eu falei, Down, paralisia cerebral, autismo severo, para vivenciando essas condições, quando encarnar como um grande cientista, um grande médico, um grande psiquiatra, neurologista, um grande psicólogo, que vai dar essa fabulosa contribuição para a humanidade, ele vir com essa vivência. Então nada tem a ver com passado, mas com futuro, nada tem a ver com peso, mas com missão, com luz. Tudo realmente se encaixa. Conhecer a ação de Deus por leis como a lei de atração, a lei de sintonia, a lei de causa e efeito, a lei do karma, das vidas sucessivas. São aquisições que vão demonstrando
essa grande verdade: nada temos a temer. Nada é realmente contrário a nós. Só nos cabe compreender e vivenciar sob a máxima: seja feita a vossa vontade. Sempre que nós fizermos, levarmos até o limite a nossa contribuição para melhorar qualquer situação, chega o ponto que a gente faz e depois entrega. Entrega a vida, entrega a Deus, entrega para que a vontade de Deus, soberana, amorosa, prevaleça, cure e ensine. Que assim seja com todos nós. Muito boa tarde, Rosa, muito boa tarde às amigas e amigos que estiveram conosco na primeira parte do vídeo, já que houve uma paralisação na transmissão. Nós precisamos reiniciar. Muito legal, Andréia, você conseguiu voltar. E a gente convida a todos que quiserem ver a integralidade do nosso material, que vejam lá no canal do YouTube, que tem o mesma grafia do nosso nome aqui no Facebook, Maurício Zomignani. Você será muito bem-vindo e estimulado, aqui como lá, e na vida e nos estudos, a esse fundamental estudo, a essa fundamental vitória de sublimação, de superação do medo pela fé. Maravilhoso convite, ficamos muito felizes de aprendermos juntos. Precisaremos, nesse ano, nesse momento da nossa vida, de lucidez e coragem. E é exatamente esse o convite da noite de hoje. Lucidez e coragem para você também. Um grande abraço e até a próxima.